So the great thing about this panel is that you have four really talented designers that work in a very large scale, connecting design to landscape and ecology, with the focus on advancing human condition and the city as a whole, not only aesthetic, not only in terms of sustainability, social integration, but also productivity. But I think when João Manuel posed the questions, what kind of impact evaluations do you do? We are more related usually to environmental impacts and how to measure it. And I think a good way to reframe these questions is like, how can we, researchers, which are systematizers of data and other sources of knowledge, and designers who are synthesizers, work together in a better way, in a framework where the quantitative knowledge of economists, policymakers, data scientists can feed and inform the design process of talented designers like the ones you have here. On the other hand, it shows again the need to reconcile what Charles was saying in the beginning, that the natural science and the science in general are really analytical, and that design is about how the world ought to be. In this sense, I would like to invite another scientist to come over here. Mr. PhD Paulo Salles has his doctorate in the University of Edinburgh in ecology. He's also a professor here at UNB in the same subject, ecology. He was the chief of the committee of the hydrological bay of the Paranaíba River. Has been the Secretary of Science and Technology at the Federal District Government. Also has become the president of ADASA, and also as important, is one of the global leaders of the Water Forum that started as a small group of political leaders, policymakers, scientists, designers, and now has evolved into a huge forum about this. That's the most important resource of the world, and that's the most critical natural element to landscape urbanism. So please welcome Professor Paulo Salles. Boa tarde a todos. Peço licença aos colegas estrangeiros para falar português mesmo. Olá, quero saudar o Tiago, amigo antigo, e a todos os presentes. Bom, eu tenho um prazer muito grande de estar aqui hoje com vocês para falar um pouquinho sobre alguns assuntos relacionados a Brasília, relacionados ao fórum e relacionados ao projeto que está se iniciando agora e do qual nós temos muita satisfação em participar. O Landscape de Brasília chama muita atenção e eu tenho certeza que vai chamar também a atenção de vocês, como já tem chamado, né, como arquitetos, como urbanistas que são. Bom, eu vou fazer uma apresentação rápida, dado o avançado da hora. Entendi que a apresentação vai ficar disponível no site, e desse modo deixei alguns slides mais cheios de informação, que a gente não vai abordar aqui, mas que ficarão para a legenda depois. Bom, nós vamos falar do nosso fórum, que hoje é um Fórum Mundial da Água, que hoje é um dos principais eventos, um dos principais drivers para as atividades que nós estamos desenvolvendo em Brasília, e gostaria de mostrar aqui por quê e, naturalmente, convencer vocês a participarem desse fórum ativamente. Vamos pegar alguns tópicos do fórum para vocês, do 7º fórum, nosso será o 8º. Então, o 7º fórum que ocorreu na Coreia o ano passado, ele tem alguns tópicos para vocês verem quais são os temas, obrigado, quais são os temas que foram abordados, e os nossos temas em 2018 espelharão mais ou menos aquilo que já começou a ser discutido anteriormente. Queria falar de Brasília, uma cidade que me acolheu, estou aqui desde 1970, e sou apaixonado por Brasília. Brasília é uma cidade maravilhosa, viver em Brasília é uma grande experiência. E eu, como não tenho essa formação que vocês têm na área de arquitetura, né, eu sou um biólogo, eu queria falar dela como um apaixonado, um morador apaixonado, e trazer um pouco dessa visão para vocês também. E, finalmente, falar como a ADASA, Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico aqui de Brasília, pode contribuir com o trabalho, com o projeto que vocês estão começando a desenvolver, o Landscape as Urbanism. E alguns comentários finais. Bom, começar a falar do Fórum. O Fórum é um grande evento, é o maior evento mundial em torno da água. O Fórum, ele não é promovido pelo sistema ONU, ele é promovido pelo Conselho Mundial da Água, que é uma associação que reúne hoje mais de 300 instituições de 60, 70 países diferentes,
de pessoas representando essas instituições de todas as áreas, da academia, da sociedade civil, dos governos, das instituições internacionais. Ele nasceu como uma plataforma multi-stakeholder em 1996 e o primeiro fórum, que é o grande evento, foi realizado em 97, certo? Então, esse é um ambiente de debate, um ambiente democrático, um ambiente que tem como missão atingir os tomadores de decisão em todos os níveis para facilitar a conservação, proteção, desenvolvimento, planejamento, gestão e uso da água em todas as dimensões, naturalmente buscando dar uma base sustentável às atividades humanas, né? Bom, o primeiro fórum aconteceu em Marrakech, em 97, depois o segundo aconteceu em Haia, na Holanda, em 2000, depois no Japão, 2003, México, 2006, Istambul, 2009, Marselha, 2012, Coreia, 2015, e o nosso será aqui em Brasília, em 2018. O que aconteceu ao longo dessa trajetória foi um aumento de interesse e de participação muito grande nessa reunião. Começou com poucas centenas de pessoas mais interessadas. No segundo fórum, na Holanda, já tinha umas 5.000. Lá no Japão já chegou a 10.000. No México já estava perto de 20.000. Istambul, mais ou menos. Na França já tinha 30.000 quase. Na Coreia teve 40.000 participantes. Não vamos pensar em 40.000 pessoas o tempo inteiro lá, né? 40.000 pessoas que passaram pelo fórum. Mas os resultados desses fóruns foram se tornando cada vez mais importantes, cada vez mais relevantes, e por isso que nós tivemos grande entusiasmo para trazer o fórum para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, no da Coreia, que foi o maior de todos, né? Mais de 40.000 participantes, de 168 países diferentes, conseguiu reunir 10 líderes mundiais, chefes de Estado, 121 delegações oficiais de governo, parlamentares, autoridades regionais, mais de 400 sessões e também uma feira, uma exibição, muitas mesas redondas importantes, de alto nível, e 18 acordos diplomáticos. É até interessante pensar que isso tenha sido feito fora do sistema ONU, né? Por exemplo, os Estados Unidos e o México assinaram um acordo para a gestão do Rio Colorado, a China, o Japão e a Coreia assinaram um acordo tripartite para fazer a gestão das águas daquela região. Enfim, o Conselho e o Fórum vêm se estabelecendo como um grande evento, um evento respeitável e um evento que está se tornando, digamos, referência no mundo para a formulação de políticas públicas, para a troca de experiências e essas coisas todas. Bom, como eu disse a vocês, eu ia falar assim, rapidamente dos principais temas que foram abordados no fórum, para vocês verem do que foi conversado, né? Uma parte do que foi conversado ali, tá? Bom, então o processo temático, ele reuniu as ações em 2 frameworks, Action Goals e Action Tools, e eu vou falar rapidamente aqui delas. Os goals de ação estão ligados ao futuro que nós queremos, né? Então, água limpa, né, e segura para todos, saneamento básico para todos, adaptação às mudanças climáticas, gestão de riscos, incertezas, resiliência, a infraestrutura para gestão e serviços de água, infraestrutura de abastecimento, de tratamento de esgoto, os nexos principais da água com alimentação, com energia e com as próprias cidades, o crescimento verde, né, um crescimento mais sintonizado com os aspectos de sustentabilidade, né, a questão da indústria, a gestão e a restauração de ecossistemas para manter os serviços providos pela água ou relacionados à água e à biodiversidade, garantindo a qualidade da água em todos os ambientes e a implantação inteligente da gestão integrada de recursos hídricos. E os motores para essas mudanças, né, que seriam os mecanismos a serem construídos, tem relação com a economia e finanças, né, e investimentos inovadores, com uma efetiva governança que leva ao aperfeiçoamento das decisões políticas, da tomada de decisão pelos stakeholders, né, pelos interessados, e a informação técnica relacionada a isso,
tudo contribuindo para que a governança sobre a água seja uma coisa bem mais bem feita, digamos assim, do que tem sido, né? A questão da cooperação para a redução de conflitos e melhorar a gestão da água entre fronteiras, que tem sido sempre uma coisa menosprezada e se torna cada vez mais importante. Promover a cultura, justiça e equilíbrio, equidade em relação aos temas da água, equidade de gênero, por exemplo, equidade de povos, de raças, justiça, respeito às culturas, ao saber local e principalmente, ou talvez uma das coisas mais importantes, né, aperfeiçoamento da educação e da construção, desenvolvimento de capacidades para lidar com os temas relacionados com a água. Bom, tudo isso aqui foi tema de 400 sessões, como foi dito, foi um número muito grande, o sentimento que as pessoas tiveram foi muita coisa para uma semana só, e nós, então, no Brasil, temos uma demanda que é de reduzir o tamanho desse foco, né? Vamos trabalhar com mais profundidade, mais qualidade, menos temas, mas vamos aproveitar melhor esse tempo, né? Bom, entre eles, é claro que o de interesse de vocês, primariamente, seria esse, acredito eu. Mas não Water and Cities, mas não só pelas apresentações que eu pude ver aqui, pelas conversas que tive com o Pedro, Carol, eu acho que vocês têm interesse em tudo, afinal das contas. Vocês estão olhando o ambiente e a cidade como uma coisa muito integrada. E, principalmente, vocês têm uma busca, que eu acho essencial, uma visão interdisciplinar, né? Não é uma coisa assim de só arquitetos ou só urbanistas, mas sim, estão chamando todos para o diálogo. Isso, para mim, é uma coisa muito auspiciosa, porque eu me lembro, chegando em Brasília e vendo o aproveitamento do espaço, a gente constrói em áreas férteis, terra fértil, a gente constrói em terras que são de recarga e depois os prédios ficam sofrendo. Enfim, a gente não tem uma cultura de fazer esse acordo com os outros conhecimentos e construir as cidades da melhor maneira, né? Então, muito bom que vocês tenham escolhido essa linha de trabalho. Desejo muito sucesso a vocês. Como eu disse, eu não vou entrar nos detalhes, tá? Mas só para pegar aqui dois exemplos de sessões do 7º Fórum, a segurança da água nas cidades através da integração do design urbano e dos serviços, né? Acho que tem tudo a ver com vocês. E as ideias depois foram sintetizadas de modo a ressaltar os fatores críticos, as condições mais críticas que deveriam ser tratadas para que se tenha sucesso na implementação e solução em todas as escalas. Quais seriam as ideias globais, ideias-chave que poderiam ajudar esses esforços de implementação e as ideias locais, né? E como eu disse, isso aqui eu vou passar rápido, pouco tempo não nos deixa. E aqui a questão do balanço entre a infraestrutura natural e a construída, que eu acho também um tema que tem tudo a ver. Os documentos estão disponíveis no site do Conselho Mundial da Água, né? A gente pode passar para vocês depois. E se vocês tiverem interesse em ver os resultados dessas discussões, eles estão ali disponíveis. Bom, Brasília foi escolhida para sediar o fórum, o 8º Fórum, por várias razões, né? Por ser uma capital, a capital do Brasil. O Brasil é um país que desperta muito interesse no exterior, de modo geral. É também a sede do governo, o centro político do Brasil, e a gente tem vivido aqui dias politicamente muito fortes, muito marcantes, né? Aqui também estão nascentes dos principais rios das bacias hidrográficas brasileiras, né? O rio, a bacia do Rio Paraná, que vai para o sul, e a bacia que vai para o norte, se juntar à Amazônia, da Guaíba e Tocantins, nascem aqui. E aqui também, perto de Brasília, tem nascentes importantes para o Rio São Francisco. Então é uma região privilegiada nesse sentido também. É um centro diplomático, mais de 100 embaixadas aqui, escritórios das organizações internacionais, etc. Mas o mais importante que eu acho é aqui, ó, o fato de ser uma cidade moderna, única, criada a partir de um sonho dos brasileiros e reconhecida hoje pela Unesco como um patrimônio da humanidade, né? A construção de Brasília merece um papo mais longo. Eu acredito que vocês vejam muitos jovens, acredito que são jovens de arquitetura, estudantes de arquitetura.
A construção de Brasília foi um grande movimento no país. Na década de 50, foi decidido realizar-se um sonho que começou muito antes. Desde o Brasil colônia, pensava-se em trazer a capital para o centro do país. Na primeira Constituição brasileira já estava estabelecida a construção da capital aqui, Brasília. No final do século XIX, em 1894, a Missão Cruz fez um estudo fantástico sobre essa área do Centro-Oeste para selecionar qual seria o melhor local. E os estudos que eles fizeram foram admiráveis, até hoje são referência do ponto de vista da botânica, da zoologia, da topologia. Estou vendo que tem aí 5 pessoas querendo falar de Brasília. A Carol está me fazendo assim. Vou andar bem rápido, então, mais ainda. Então, é uma coisa assim apaixonante e mostra que Brasília nasceu como uma cidade sustentável. Se a gente olhar o plano, se a gente olhar como é que a cidade foi construída, a gente vê que ela era sustentável na concepção, quando não se falava nisso ainda, né? Mas, infelizmente, as coisas foram mudando e, embora tenham mudado muito, a gente também foi escolhido porque oferece infraestrutura adequada para o fórum. Falar rapidamente aqui da proposta brasileira é importante também, porque a nossa proposta ela foi inspirada na Lei das Águas do Brasil, a Lei 9433, que tem 3 fundamentos básicos. Primeiro, a unidade territorial de gestão é a bacia hidrográfica. O Brasil se divide em municípios, estados, é isso, como todos aqui sabem, mas essa administração não corresponde àquilo que o caminho da água faz. E a gestão por bacia é muito mais adequada. Então, criou-se uma unidade adequada para fazer a gestão da água. Depois, a questão da participação da sociedade. Participação intensa, direta, em unidades chamadas comitês de bacia hidrográfica. Os comitês de bacia hidrográfica reúnem representantes da sociedade civil, dos governos e daqueles que usam a água para fins econômicos. Para fazer a gestão, estudar a disponibilidade, estudar os usos e buscar um equilíbrio entre a oferta e a demanda, respeitando-se aquilo que seria uma vazão ecológica necessária para manter o curso da água, a vida na água e a vida no entorno. Então, é uma participação direta. Hoje já existem mais de 200 comitês de bacia instalados no país. É uma legislação avançada essa, porque também garante os usos múltiplos da água. Quer dizer, todos os que quiserem fazer alguma atividade com a água têm direito a isso. E não pensem que no mundo inteiro isso acontece. Na verdade, cada país tem uma legislação e em muitos países não existe esse respeito ao acesso de todos à água. Então, o Brasil, nesse sentido, tem uma legislação muito forte e muito, digamos assim, moderna, interessante, né? Tanto que inspirou a nossa proposta e também o tema do Fórum Mundial, que é compartilhando água, sharing water. Compartilhar é uma palavra interessante, ela tem vários significados. Ela pode ser compartilhar fisicamente o mesmo curso d'água, um rio que é dividido por dois países, 2 cidades. Ou então, a gente pode pensar em termos de compartilhar responsabilidades, como se faz no comitê de bacia, ou ainda compartilhar sentimentos em relação à água, sentimentos de solidariedade, de fraternidade, enfim, aquilo que deve ser a base de uma cultura de paz, que deve ser o que nós todos buscamos nesses tempos conturbados que o mundo vive. Então é isso, durante todas as atividades do fórum, nós buscaremos puxar por esses caminhos, né? Compartilhando a água, compartilhando todos esses significados que a água tem para nós. Bom, eu trouxe esse slide aqui, basicamente, infelizmente ele perdeu a formatação no caminho, mas só para vocês entenderem a estrutura do fórum. Bom, tem um comitê organizador internacional formado por representantes do Brasil e do Conselho Mundial da Água, não é uma coisa brasileira, não é uma coisa que é feita em conjunto, uma secretaria executiva que executa tudo que precisa fazer para implantar o fórum, e principalmente isso aqui que eu queria mostrar para vocês, olha, são os processos que são tratados no fórum. Então, o temático, que eu mostrei com mais detalhe, o político, né, que trata das questões legislativas, políticas públicas, das questões relacionadas com justiça, o fórum regional, né, os processos regionais, que vão tratar de continentes, um foco em sustentabilidade em todos os demais processos, que é uma inovação proposta pelo Brasil. Nós vamos analisar a sustentabilidade do ponto de vista da implantação em tudo que vier das outras áreas, dos outros processos.
e a feira e a exibição que eu já mencionei. E o Fórum do Cidadão, que é uma das coisas mais importantes para esse fórum também. Nós queremos dar voz a quem bebe água, porque aqui tem gente que estuda água, gente que usa água para fins econômicos, gente que legisla sobre água. Cadê o povo que bebe água, o resto do povo? Então, trazer o cidadão para o fórum é uma das grandes metas para nós. Bom, Brasília, ela é uma cidade, como eu ia dizendo, que nasceu sob o auspício da sustentabilidade, né? Na verdade, o Lúcio Costa, grande urbanista, ele criou esse conceito da cidade-jardim, né? Dessa cidade integrada com o jardim. Não é aquela visão da cidade dentro de um parque, ela é uma visão da cidade-parque, indissociáveis, né? Então é comum nos prédios de Brasília você ter jardins, ter pedaços de vegetação natural, né? Iluminação natural. E olhando aqui para a nossa estrutura de superquadras, ela é muito interessante. Ela tem uma barreira em volta, assim, 20 metros de largura, de árvores, como se fossem as muralhas medievais que isolavam as cidades. Cada superquadra tem uma muralha que não é muralha, é uma série de árvores, e essas árvores certamente deixam o vento passar e manter o nosso ambiente mais adequado, né? A questão da luz também é muito bem tratada na arquitetura moderna da cidade, e é essencialmente uma área para pedestres, né? Então, é uma coisa importante também. Muita gente acha que Brasília foi uma cidade desenhada para carros. Engano. Ela foi desenhada para os pedestres. Tudo que você precisa está dentro da superquadra ou perto dela. Você, teoricamente, poderia viver a uma distância andável, walking distance, né, para você poder chegar nas coisas. E usava os veículos para ir em outras partes da cidade, seriam setores, ou para ir às outras cidades. Aí sim, você teria uma movimentação maior. Bom, tem o lago, que é um lago artificial, que garante a umidade do ar, que oferece uma paisagem, oferece lazer. E na criação de Brasília também, o Parque Nacional de Brasília, que garantia ecossistema, biodiversidade e o suprimento de água, que até hoje atende cerca de 500 mil pessoas. Brasília cresceu muito e teve, né, outras áreas que eram reservadas para mananciais foram desaparecendo. Bom, eu vi no material que eu estava consultando essa expressão ou algo parecido que me chamou bastante atenção. A cidade como um conjunto de landscapes, né? Então, Brasília, eu acho que é bem um exemplo disso. Muita gente, Brasília está no Distrito Federal. O Distrito Federal é uma unidade administrativa. Brasília é uma cidade que foi criada. E existe uma confusão entre o plano piloto e Brasília. O que é Brasília? Brasília é o conjunto das cidades e todo esse quadradinho, ou ela é apenas o plano piloto? Então a gente observa uma coisa interessante. As pessoas que moram aqui dizem assim, eu vou para o plano piloto. Elas não dizem eu vou para Brasília. Jamais você vai encontrar um brasileiro falando eu vou para Brasília para ver onde estamos, né? Agora, quando a gente está fora, quando as pessoas estão fora, falam, de onde você vem? De Brasília. Então as pessoas têm a percepção de que Brasília é o conjunto de landscapes que formam o Distrito Federal, eu diria. Estou aqui chutando, né? Eu não tenho autoridade técnica para falar, mas a minha percepção é essa, que nós aqui, inclusive mudamos agora, né, Tiago? É governo de Brasília, né? Nós chamamos governo de Brasília exatamente para isso. E a gente tem, ao longo do nosso caminho, a perda de áreas rurais, o crescimento das cidades e o plano piloto que continua sendo mantido graças a essa situação de ser patrimônio da humanidade, né? Naturalmente servidos pelo Cerrado, o grande ecossistema do Cerrado, que infelizmente também está passando por muita mudança desde que Brasília foi criada. Se a gente olha na época de Brasília, começando, esse aqui é o mapa da bacia hidrográfica do Rio Paranaíba, como é que era Brasília, tinha um pouco de Mata Atlântica aqui e o grande Cerrado aqui. E hoje a situação se transformou nisso. Apenas remanescentes, poucos remanescentes, nós estamos aqui no Distrito Federal, temos algumas unidades de conservação grandes, aqui uma área ainda que tem muita preservação, e aqui o Parque Nacional das Emas. E o resto foi ocupação urbana. Então a pergunta que se coloca para nós, será que Brasília ainda é sustentável como ela poderia ter sido? Não sei, nós tivemos uma ocupação desordenada e muitas áreas foram transformadas, perdendo aquilo que eu disse no início, perdendo áreas de recarga, perdendo solo fértil, enfim, criando uma estrutura urbana mais forte, mas que já começa a trazer para nós problemas de água,
isso para a cidade é um problema sério, né? A gente tem alguns processos que vêm alterando a paisagem, eu sei que isso é importante para vocês, né, no estudo que vocês desenvolvem, e os principais, sem dúvida, são o desmatamento, né, que nós acabamos de ver representado no bioma nessa área, a erosão decorrente dos solos nus e a sedimentação. O nosso lago, por exemplo, ele já perdeu em 50 anos aproximadamente 10% do volume devido à sedimentação. Quer dizer, assoreamento, vem a carga devido à erosão e se sedimenta no lago e o lago vai ficando menor. Problemas de infiltração, nós também perdemos muito porque o solo ficou impermeável e com isso temos outros problemas decorrentes, né? Tempestades, enchentes, nunca tinha acontecido e nos últimos 2 ou 3 anos morreram já 3 pessoas dentro de carro por inundação. Isso jamais tinha acontecido nos outros 47 anos. Então isso é fruto da nossa ocupação desordenada, não temos culpa disso. E naturalmente também a poluição, né, esses rios ainda são poluídos aqui, e o crescimento da população que tem sido muito maior do que a média brasileira. Bom, a DAS é uma agência reguladora, como eu disse no início, a gente gostaria de colaborar com vocês, estamos à disposição, e com relação às áreas rurais e urbanas, a gente poderia contribuir com especialistas e com dados e estudos que a gente faz, por função da nossa atividade regulatória, para o suprimento de água e esgoto, né? E um equivalente na área urbana, o saneamento rural, que agora começa a acontecer, ele não estava regulamentado e agora nós estamos regulando isso também. A questão dos resíduos sólidos, né? Que nós temos agora também um plano de saneamento para sair brevemente, e não podemos considerar ainda muito a questão de fertilizantes e pesticidas na água, porque não temos muitos meios para medir isso. A questão também da drenagem de águas pluviais, que tornou-se um problema crucial, né? E a proteção contra a erosão, que nós estamos começando a estudar, a agência é relativamente nova, então nós estamos agora investindo nisso, porque Brasília realmente precisa. E em função das conversas que já tivemos, a gente prevê que em parceria com a Codeplan, que vocês também já conheceram, podemos ampliar os estudos que já temos, que incluem recursos hídricos, fatores climáticos, qualidade da água, com possíveis estudos socioeconômicos ambientais. Bom, para concluir então, eu diria que Brasília tem um potencial muito grande para pesquisa e aplicações da área que vocês pesquisam, landscape as urbanism. Acredito que a vinda de vocês trará muitos benefícios. Brasília também vai se beneficiar muito com essa parceria. Acreditamos que tem temas que poderiam ser olhados com mais interesse, no caso da gestão, os comitês de bacia hidrográfica podem ser um caso interessante, por ser assim, um dos recursos naturais que tem maior participação da sociedade na gestão. E, finalmente, a oportunidade que o 8º Fórum nos oferece de participação e desenvolvimento. Gostaria de convidar a todos, então, para se juntarem. Tem espaço para vocês proporem atividades, se quiserem fazer uma mesa sobre landscape urbanismo. Existe possibilidade de a gente fazer isso, enfim. A gente gostaria de contar muito com a participação de vocês e da moçada nova daqui de Brasília. Teremos muitas atividades preparatórias, querendo que vocês nos ajudem a mobilizar. Nós sempre dizemos que o maior legado que o Fórum vai deixar para Brasília é gente consciente, gente informada, gente que compreenda os problemas e mude comportamento. Muito obrigado a todos. Thank you, Paul, and thank you to all of you for being here with us today. I think this is a fantastic afternoon at the end of a fantastic series that we've been able to share. So thanks again to all of our partners who've made this possible, for the Espaço Israel Pinheiro, for hosting us, and I'm going to pass to Pedro for some final words. Thanks very much, Raul. Thanks, Professor Paulo Salles. To wrap it up, I would like to make some reflections. First of all, is that we live a very critical situation in the architectural and design practice. The architectonic model is not enough to deal with the complexities of the biggest challenges we have in the scale of landscape as urbanism, as we have presented today.
Another key thing is that most of the greatest challenges of our time are interdisciplinary challenges. It can be climate change, inequality, urbanization, and so on. And this is really a critical situation. On the other hand, there lies our opportunity, because no practice other than design is so capable of integrating the disciplines in an effective way to deal with our problems the way we need them to be solved. Therefore, I'd like to make a little comparison at the end of this between the Kumela and Brazil. The Kumela is an ephemeral urban strategy, and Brazil is a very formal strategy built to last. But they have one very important common point. They were both born out of an idea of the city. And what's the city if not an idea that drives us towards more opportunities, towards different aesthetics, towards different functions? So what we'd like to ask you guys to leave this conference today is to remember the Sergio Bernardes design for the whole country, but being critical of it and departing from this wishful thinking, I'm going to design the country 400 kilometers far away from each other, but never forgetting the importance of the audacity to want to work in these scales and tackling the biggest problems of our time. So now it's up to you guys to go there and make it happen. Thank you very much. And for all of you that stayed here to the end, we're going to have a cocktail with beers and Guaraná, água. Please enjoy.